Corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar disso aqui, ó. O desconforto faz parte na corrida de longa distância. Eu sei que muitas vezes você, quando vai fazer um treino ou uma corrida, e eu recebo muito desses relatos, acaba falando o seguinte: hoje eu perdi para minha cabeça. O meu mental não funcionou, eu fiquei com medo de sofrer, eu achei que não seria capaz de enfrentar o treino. E na verdade, todos esses fatores, eles partem de dois pontos, basicamente, que é a dor e o sofrimento. Quando a gente aprende a lidar melhor com a dor, e eu não estou falando de dor de lesão, que é muito diferente a dor de lesão, da dor que a gente sente na hora que está fazendo um treino ou uma prova difícil, que é aquela sensação de músculos pesados, o músculo queimando, aquela questão respiratória mais exigida, é disso que a gente vai falar. E também vamos falar do sofrimento, que muitas vezes é o ponto que a gente quer evitar na corrida, quando na verdade quem está mais predisposto a sofrer acaba tendo melhores resultados. Isso, inclusive, o Steve Prefontaine, que aí foi um atleta que influenciou gerações de corredores. No fim, ele acabou falecendo muito cedo por conta de um acidente de carro, mas ele entrava nas corridas com o objetivo de sofrer. Ele falava que ele era um corredor melhor porque ele sofria mais, ele estava mais aberto ao desconforto, a abraçar este desconforto para conseguir correr. Neste vídeo eu quero te mostrar quais as diferenças entre dor e o desconforto e também quero te mostrar dicas práticas para que você domine esse desconforto, para que você sofra menos durante a sua corrida. Então vamos lá, mas antes disso eu tenho que dizer que eu sou o Nessor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Se ao final desse vídeo tu sentir que esse conteúdo foi realmente de valor, tu pode deixar o like para ajudar na divulgação deste vídeo. E recomendo sempre que você olhe a descrição do vídeo, porque a descrição do vídeo tem muitos links importantes. Link para minha assessoria, link para o meu Instagram, link para o meu Strava, link para minha newsletter, link para os meus produtos. Então, olhe sempre a descrição dos vídeos, que é algo muito interessante. Então, vamos lá, olha só. Desconforto faz parte da corrida de longa distância, porque basicamente quem consegue tolerar níveis maiores de desconforto, obviamente que tem os fatores fisiológicos, além disso, consegue chegar na frente, consegue bater seu RP, consegue resultados melhores. Vamos lá, então. Existem duas formas de melhorar o nosso desconforto na corrida, tá? A primeira delas é aumentar a tolerância à dor e à fadiga. A gente pode aumentar essa tolerância à dor ou à fadiga de duas formas, basicamente, e aqui também reduzir a sensação de fadiga e sofrimento ao correr em esforço máximo também. Nós podemos fazer isso melhorando os nossos aspectos fisiológicos, ou seja, eu estou treinando mais volume na corrida, eu estou treinando com mais intensidade, eu estou fazendo treinos intervalados melhores, eu estou fazendo treinos fartleks melhores, eu estou, enfim, todo o meu treinamento de força também está ali, ou seja, eu vou diminuindo a fadiga que eu sinto durante a corrida porque eu estou melhorando as minhas capacidades físicas. E essa é a parte fundamental, basicamente, grande parte do meu trabalho é em fazer isso com os corredores, é fazer com que eles fiquem melhores nisso, através de um bom treinamento, e a maioria dos corredores procura isso através dos vídeos aqui na internet. Só que existe uma outra parte da equação que eu também trabalho com os meus atletas, inclusive estou abrindo especificamente um trabalho para melhorar a parte mental durante as corridas, que é justamente isso, que é uma parte que os corredores ignoram, que é como que eu vou usar a minha cabeça, como que eu vou preparar a minha mente para chegar na prova e performar, porque não adianta nada eu ter a capacidade de correr em determinada distância se eu não conseguir executar aquilo. Então, essas duas formas a gente consegue melhorar o nosso sofrimento. Só que a gente precisa antes definir o que é dor e o que é sofrimento, que foi aquilo que eu já te disse lá no início. Primeiro, dor é um sinal físico, são os músculos queimando, a perna pesada, a respiração ofegante. Já o nosso sofrimento, ele é a consciência querendo rejeitar a dor. Olha só que interessante isso. Então, na verdade, o que a gente mais sofre durante a corrida não é com a dor em si, não é com a perna pesada, não é com nada, mas sim com o sofrimento que aquela sensação nos causa. Porque a gente simplesmente não aprende a lidar com ela, a gente não tem as estratégias certas para lidar com ela, a gente não treina a suportar este nível de dor e tudo isso eu vou te ensinar neste vídeo. Então vamos lá, olha só. Primeiro ponto aqui. Quanto maior o seu medo da dor, mais se sofre. Simples assim. Por quê? Porque se o sofrimento é a minha reação em relação àquela dor, quanto mais medo eu tiver
do desconforto, quanto mais medo eu tiver, chegar naquela sensação de estar ao meu limite, mais eu vou sofrer. E muitas vezes sofrer por antecipação. Então tu já começa antes da prova, vê se tu já não passou por isso, tá? Eu já passei. Antes da prova, tu já começa a sofrer pelo que tu vai enfrentar na prova. Então, tá 3 semanas, a tua meia maratona, a tua maratona, a tua prova de 3K, 5K, 10K, não importa. Todas as provas têm o seu nível de sofrimento. Algumas têm o sofrimento mais prolongado e menor. Então, você sofre menos, só que por mais tempo. E tem outras que têm um sofrimento muito grande por pouco tempo, que é um 3, um 5K. Então, você tá 3 semanas da sua prova e você já tá maquinando aí na sua cabeça o quanto a prova vai ser difícil. Meu Deus, eu tô com medo da prova, será que eu vou quebrar? Será que eu consigo desempenhar bem? Eu acho que eu vou estar pesado. Enfim, tu já começa a ter medo antes do necessário. Então tu começa a sofrer antes. E não que essa estratégia de tu pensar na prova ela seja ruim. Pelo contrário, ela é muito, mas muito boa. Quanto mais você tiver imaginar como será a sua prova, quais serão as sensações, mais preparado você está. Só que essa imaginação precisa ser direcionada com foco para o lugar certo, porque não adianta nada tu tá só pensando no sofrimento e colocando mais sofrimento na tua cabeça, que isso não vai adiantar. Então vamos lá para as estratégias práticas para que você consiga melhorar isso. Primeira estratégia para lidar melhor com o sofrimento na hora da prova é fazer uma prova ou treino sofrer o máximo possível, mesmo que o pace seja ruim. E pode parecer muito contraintuitivo, porque, nossa, Nestor, se eu fizer uma prova e meu pace for ruim, isso não vai baixar minha confiança, eu não vou ficar com mais medo do sofrimento ainda. E na verdade não, porque a gente tem um relógio interno, na verdade não seria um relógio, acho que é a melhor definição, mas a gente tem um marcador de esforço na nossa cabeça. Então sempre quando a gente faz uma coisa muito difícil, aquilo passa a ser a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. E aí eu regulo todos os meus níveis de sofrimento ou desconforto com base naquilo ali. Se eu não me exponho a uma situação difícil, qualquer desconforto que eu tiver durante uma corrida vai parecer difícil. Então a ideia é escolher uma prova ou um treino e tu introduzir o elemento de sofrimento nesta prova. Você pode fazer isso buscando uma prova que tem muitas subidas, que aí tu vai e aí tu já esquece de fazer RP nessa prova. Porque teu objetivo é enfrentar as subidas, correr forte, é uma excelente prova preparatória, por exemplo, para fazer com subidas. Ou uma prova que tu nunca fez, ou prova com distância quebrada. Tipo assim, eu vou fazer um 7.8. Sei lá, tem a prova assim, às vezes tá umas provas com a distância quebrada. Porque, tipo, ela não é um RP clássico, então tu pode ir sem medo, porque, sei lá, ninguém se importa com um RP de 8 quilômetros. Mas tu consegue fazer muita força dentro daqueles 8 quilômetros. E tu consegue se preparar a esse sofrimento. Então, lembra aquele marcador interno que tu tem do esforço? Quando tu pega, vai para uma prova dessas e faz muita força, tu realmente tá disposto a sofrer. E é meio que sair para quebrar na prova mesmo. Mas não quebrar também no segundo quilômetro, sair, sei lá, muito mais rápido do que tu tá acostumado. Mas sair sem medo de olhar pro relógio, sem medo do teu resultado final. Porque isso vai fazer com que tu delimite, ó, tipo assim, isso aqui é um sofrimento bem maior. Aí quando vai pra tua prova alvo, a prova que tu tá preparado, a prova que tu tá fazendo, teu treinamento, tu vai ficar sempre provavelmente mais baixo, tu vai sofrer menos nela. Ou tu vai estar conseguindo colocar mais esforço nessa prova e vai conseguir se aproximar daquela barreira. Então escolha provas ou treinos dessa forma. Estilos de treino que você pode estar fazendo aí também para te ajudar. Treinos com subidas, treino no calor, treino em estrada de chão, treino com um amigo que corre, uma amiga que corre mais rápido, tudo isso vai fazer com que você delimite esse esforço e você crie essa tolerância maior, porque você vivenciou isso, que é o nosso segundo ponto aqui, que é basicamente a dessensibilização. O neurocientista Joseph Ledoux, ele fala o seguinte, ó, habituação é uma forma de aprendizado na qual a apresentação repetida de um estímulo leva a um enfraquecimento da resposta. Você se assusta na primeira vez que ouve um barulho alto, mas se ele for repetido várias vezes, você se assusta menos. Acontece muito com um corredor iniciante, então ele está indo para sua primeira meia maratona, e a primeira meia maratona ela vai ser a melhor meia maratona que você fez na vida, porque vai ser a primeira, né? Mas também você tá com muito medo dela, porque você não sabe o que esperar. Porque tu vai correr e aí tu não sabe qual é a tua sensação no quilômetro 10, no quilômetro 12, no quilômetro 15, no 18, como é que é no 20, faltando 1 quilômetro, então tudo é muito novo. E aí, constantemente, o teu cérebro tá assinando, tá ligando sinais de alerta. Olha, tá difícil isso aqui, não sei como é que vai ser, tudo mais. E o detalhe é que a gente vai se dessensibilizando. E aí tem algumas formas de a gente fazer
fazer isso, né? Uma é a gente fazer cada vez mais provas e mais provas, né? Então, quanto mais 21 eu fizer, quanto mais provas de maratona eu fizer, quanto mais provas de 10 ao longo do tempo, obviamente que eu não vou fazer uma atrás da outra, melhor eu vou ficando em lidar com este esforço. E isso vai ficando mais fácil, porque aí eu já sei como é que será o meu primeiro quilômetro, como é que será o meu segundo quilômetro, como é que será o meu terceiro quilômetro, qual o nível de sofrimento que eu preciso do quarto quilômetro de uma prova de 5K, como é que é o meu nível de sofrimento que eu preciso de um sétimo quilômetro numa prova de 10K, num quilômetro 16, num 21, e isso vai ficando mais sensibilizado na minha cabeça. Uma outra forma que eu já falei aqui nesse vídeo, mas que é você ensaiar isso na sua cabeça. Então, se você não tem a possibilidade de correr várias provas de 21 quilômetros, você pode pensar em como será seu esforço na prova. Pegue uma prova de exemplo que você já fez, pegue outros corredores falando sobre provas. Esse canal aqui mesmo tem várias dicas sobre diferentes distâncias, mas que você imagina. Então, tá lá na tua casa antes de dormir e tu vai pensar assim, ó, nossa, eu vou fazer aquela minha prova de 10K. Eu vou começar o primeiro quilômetro tranquilo, o segundo quilômetro eu vou passar bem também, o terceiro quilômetro talvez fique um pouco mais difícil, mas tá tudo certo, passei o quarto, tem que estar passando no ritmo, então talvez eu tenha que começar a apertar se eu comecei muito devagar. No quinto, virou metade da prova. A partir de agora eu sei que eu vou sofrer. Quilômetro 6, ainda eu vou estar tranquilo, mas a partir do sétimo vai ser guerra. Então eu vou ter que estar constantemente fazendo força para manter dentro do pace programado. O 8 vai vir e no 8 vai pesar a perna mesmo, porque o 10 é uma prova bastante exigente. O 9 vou estar muito cansado e o 10 é o último quilômetro, eu tenho que estar preparado para isso. Então tu ensaia a prova várias vezes e ensaia a prova em diferentes cenários. Um cenário que tu já começa desde o primeiro quilômetro cansado. Imagina que tu está começando desde o primeiro quilômetro cansado. E aí tu ensaia como seria essa prova dessa maneira. Outra, tu ensaia tudo dando certo. Como é que tu planeja correr? Qual seria o teu melhor pace possível? Outra, um início que tu começa muito forte. Então tu vai dessensibilizando o teu cérebro com aquele nível de dor. É obviamente que não simula a experiência real que é correr uma prova ou correr um treino muito forte, mas consegue pelo menos dar uma ideia geral para tua cabeça, porque quando acontecer aquilo ali no meio dessa prova, então, putz, quando ficar pesada a perna no oitavo quilômetro, tu já vai saber mais ou menos porque tu pensou naquilo. Então, teu cérebro já não vai se ligar todos aqueles sinais de alerta, beleza? Então, essa é uma outra forma da gente ir dessensibilizando e, é óbvio, fazer mais provas vai nos tornando corredores melhores, beleza? Terceiro ponto aqui para nós, atleta inseguro. A confiança está na evidência. E a gente precisa relembrar os nossos treinos bons. O que eu quero dizer sobre isso? Que muitas vezes tem os atletas inseguros que eles até fazem um bom período de treinamento, eles estão conseguindo fazer seus treinos legais, mas quando chega naquelas 2, 3 semanas antes da prova, começa a bater insegurança. Eles acham que não vão conseguir correr dentro do planejado, eles ficam com medo daquele ritmo que o treinador colocou na planilha. Inclusive, se tu está procurando alguém para te orientar em relação a você conseguir o seu próximo RP na corrida, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer a minha assessoria, vem conhecer o Método Pro, que eu irei te orientar passo a passo, semana a semana, quais os treinamentos você precisa fazer para atingir o seu RP nos 5, 10, 21 ou 42 quilômetros. Então, voltando aqui, o que acontece com um atleta inseguro? Ele basicamente está treinando super bem e aí ele pensa que não vai conseguir. E ele começa a relembrar de alguns treinos que não saíram conforme o planejado. E aí ele começa a pensar, não, mas eu acho que eu não vou conseguir correr nesse ritmo na prova, porque naquele treino, há 4, 5 semanas atrás, eu fiquei 3 segundos mais lento do que era o planejado. E aí começa a criar caraminhosa na cabeça, começa a colocar pontos de que, nossa, eu não vou conseguir porque eu não tenho confiança. E basicamente para esse tipo de atleta com medo do sofrimento, que começa a sofrer muito antes, você precisa simplesmente relembrar as coisas boas que aconteceram. Porque o atleta inseguro, ele nunca lembra do que ele fez bem, ele foca sempre nas coisas ruins. Então ele pode ter feito nas últimas 3 semanas ele entregou todos os treinos na régua, saiu top. Aí teve um treino que por algum motivo não saiu tão legal, que dentro do processo de treinamento nem faz tanta diferença assim, um treino que não tenha saído bom, mas ele vai pegar aquele treino ali e vai falar, nossa, eu não vou conseguir bater. Então ele vai ficar relembrando daquele treino ali que ele quebrou, daquele treino que ele correu mais lento, daquele treino que talvez ele tivesse um dia totalmente cansativo, e aí ele
vai relembrar daquilo. Quando na verdade tu só precisa relembrar das coisas boas. As coisas ruins passaram, elas fazem parte sim, mas foque nas coisas boas, porque isso vai te dar as evidências de que você consegue realizar a tarefa e vai conseguir desempenhar no dia da prova. Então fez um treino ótimo, esse treino que tu vai lembrar. Nossa, aquele treino, eu por exemplo, vou correr uma prova de 10K daqui 2 semanas, da data de gravação desse vídeo, né? E eu tô lembrando de um treino que eu fiz, na verdade um treino teste, que foram 10 de 500 metros com 20 segundos de pausa. 500 metros no ritmo de 5 km, ou no ritmo que eu acho que eu consegui correr uns 5 km. Foi um treino sofrido demais, porque estava quente naquele dia, só que é o treino que está me dando confiança para a meta que eu desejo correr nesses 10 km. Então, eu tô relembrando constantemente dele, sempre que eu acho que eu não consigo, eu relembro, putz, naquele treino eu consegui desempenhar naquelas condições, eu sei que eu vou conseguir lá. Então, ter esses treinos vai te ajudar muito. Passe sempre a focar nas coisas positivas, que as coisas negativas elas não vão te ajudar em nada. O nosso quarto tópico aqui é dar nome ao medo, porque nós temos muito medo daquilo que a gente não conhece, então o desconhecido é algo muito difícil. E se você não dá nome para aquilo que você está sentindo, aquilo acaba se transformando em algo muito maior e você não sabe combater, porque como eu vou enfrentar algo que eu não sei o que é? Então, o que eu tenho medo realmente antes da prova? O que eu tô querendo evitar? É o medo do fracasso, de eu não conseguir bater um RP? É o medo do julgamento das outras pessoas por eu ter falado que ia fazer uma meta e eu não conseguir fazer essa meta? Ou porque vai ter outras pessoas me olhando correr a prova? É o medo de sofrer realmente na prova? Então eu tô com medo daquela sensação ruim? O que é? Eu tô com ansiedade em relação àquela minha meta? Defina exatamente o que é. Procure investigar o que você está sentindo, porque ao investigar, então, olha, isso está me gerando todo esse estresse, essa ansiedade antes da prova, é porque eu estou com medo do fracasso. Então, vou colocar fracasso. Eu tenho medo de fracassar. Como é que eu vou lidar com isso? Eu posso fazer uma prova preparatória para realmente correr para fracassar. Eu sempre dou essa dica assim. Se a pessoa tem medo de quebrar na prova, a pessoa tem medo do fracasso, medo de não conseguir correr bem uma prova, escolhe uma prova de menor importância, uma prova pequena da tua cidade, se a tua cidade tem isso, uma prova que não é muito badalada, pega uma distância curta, um 3 km, um 5 km e corre para quebrar. Que aí tu vai, corre para quebrar. Assim, meu RP no 5 é 5 por mil. Vou correr a 4,45. E larga 4,45, 4,50. Corre para quebrar. Talvez tu se surpreenda que tu vai conseguir fazer um ótimo resultado, tá? E talvez tu quebre, que é o mais provável. Mas tu vai ver que tu quebrando, o fracasso nem é tanto assim. É como quebrar num treino. O problema é que a gente dá muita importância a isso, porque a gente tá exposto, nós somos humanos e cada vez o nosso corpo reage de uma maneira. Então, vá e fracasse numa prova, ou fracasse num treino, faça ele ligeiramente mais rápido. Obviamente que isso tem que conversar com o seu treinador, caso você tenha um, mas vai te ajudar a perder esse medo do fracasso. Medo do julgamento. Por que tu tá se preocupando com o que as outras pessoas estão pensando sobre você na sua corrida? Ninguém paga suas contas, ninguém paga o seu treinador, ninguém paga a sua assessoria, a não ser você mesmo. Então não tem que ter medo de julgamento das outras pessoas. Você pode ir em uma prova, fazer um resultado ruim, também pegando essa mesma ideia, ou pega aquela prova para sofrer, pegando a nossa dica número 1 lá, e você vai ver que ninguém vai estar ligando tanto assim pro seu bom resultado ou pro seu mau resultado. Está com medo de sofrimento? Vá na prova, sofra na prova que tu vai ver que não é tão ruim assim. Então, dê nome para exatamente aquilo que você está sentindo ou aquilo que está te atrapalhando, porque aí tu sabe como combater. Ah, eu tenho medo da sensação ruim de estar com as pernas pesadas no quilômetro 18 da meia. Então tu dá um nome para assim, ó, que se eu tiver com a perna pesada naquele momento é porque eu tô correndo certo. Pronto, terminou o medo. Se eu chegar com a perna pesada no quilômetro 18 é porque eu tô correndo certo. E aí só tem mais 3 quilômetros e provavelmente tu fez diversos 3 quilômetros na sua vida. E aí, o último, mas não menos importante aqui, é o nosso aceitar o sofrimento, que eu acho que é a métrica mais importante no mundo da corrida, que é simplesmente saber que se eu estiver correndo bem, vai estar sofrido, vai estar doendo, minha perna vai estar pesada, eu vou estar desconfortável, eu tenho que simplesmente aceitar isso. E aí tem um ensinamento muito legal, que é o ensinamento da segunda flecha, que é do budismo, que basicamente a primeira flecha, ela nos acerta, é impossível desviar da primeira flecha, que é basicamente, se alguém me ofendeu, por exemplo, alguém falou algo para mim, ah, Nestor, tu não sabe nada de corrida. Putz, essa é a primeira flecha, não tem como desviar dela.
Ah, eu tive um resultado, começou a doer minha perna no meio da corrida. É a primeira flecha, tá ali, recebi. Ah, eu senti, nossa, minha respiração tá muito ofegante na corrida. Putz, é a primeira flecha. Beleza, ok, essa não tem como desviar. Mas a segunda flecha tem como desviar. Que essa segunda flecha é o quê? A minha reação em relação à primeira flecha. Então, olha só. Se uma pessoa xingou e falou, Nestor, tu não sabe nada de corrida, cravou a primeira flecha em mim. A segunda flecha, ela tá vindo. Que é como eu vou reagir a isso. Eu posso reagir e falar, nossa, essa pessoa tem razão. E aí eu vou ficar extremamente mal, porque eu vou achar que não tem nada, isso vai baixar minha confiança, eu vou achar que aquela pessoa tá certa, eu vou passar a sofrer porque alguém disse que eu não sei de corrida, enfim, vai virar uma bola de neve negativa dentro da minha cabeça. Ou posso simplesmente desviar da segunda flecha e falar: "Não, isso aí não tá certo. Eu sei que eu sei sobre corrida". Porque eu tenho as evidências, lembra as evidências que eu mostrei? Putz, eu já consegui tanto resultado com meus alunos, já consegui resultado comigo, já estudei tantos cursos, já li tantos livros, já fiz mais de, sei lá, milhares de planilhas, então eu sei o que eu estou falando. Assim como a gente está num sofrimento dentro da corrida, e aí vem a flecha da dor, ela te atingiu. Como tu está reagindo a isso? Nossa, essa dor aqui tá me impedindo de correr mais rápido. Putz, aí tu não vai conseguir correr mais rápido mesmo. Ou não, essa flecha me atingiu da dor, mas putz, se eu tô sentindo dor é porque eu tô correndo certo. Ou não, essa prova é para isso mesmo, essa distância eu sei que é difícil. Nesse quilômetro era para estar sentindo o sofrimento. Eu gosto de estar nesta zona mais difícil porque eu me preparei para isso, eu faço meus treinos para isso. Então a forma como a gente reage diz muito sobre como a gente vai conseguir desempenhar na hora da prova. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como você vai lidar com o sofrimento e também que você, indiscutivelmente, vai precisar sofrer na hora da corrida se você deseja melhores resultados. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o like, agora sim se tu aprendeu algo diferente e no mais, se quiser conhecer e ter o meu acompanhamento pessoal, clica no primeiro link da descrição. A gente se vê numa próxima, o que baixa pace é o treino e valeu!